eu sou a Carol, mamãe da Sophie, uma lírio bilíngue de 3 aninhos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso terceiro desafio. O tempo passa voando, né? É realmente uma felicidade enorme ter você aqui. Significa que você está mesmo decidido a interagir, brincar, conversar em inglês com o seu filho, para ter esse laço único de ensinar uma nova língua ao seu pequeno e proporcionar um futuro recheado de oportunidades incríveis para ele por causa disso. Como você já sabe, eu sou criadora do Brincando Inglês e nessa sequência de vídeos você vai entender como estimular o inglês do seu filho brincando, mesmo que você não domine o idioma e mora no Brasil. Eu sei que isso ainda pode parecer fora da sua realidade hoje, mas tantas mães e pais me marcaram ou mandaram vídeos fazendo os desafios passados, colocando em prática o que aprenderam, tirando dúvidas nos grupos, que isso só me mostra o quanto tudo isso é possível, desde que você decida que quer ter pequenos tagarelas bilíngues em casa. Além disso, eu já tenho centenas de alunas no Little Bilingue Lab que conseguem realizar a experiência completa, interagindo em inglês, conversando em inglês e brincando em inglês. Isso é resultado de todo o esforço e carinho com o qual fazemos as aulas do Little Bilingue Lab, pensando em cada família individualmente para que vocês alcancem o que hoje parece apenas um sonho. Quer ver a transformação na prática? Conheça um pouquinho da história da Elisângela. Meu nome é Elisângela, eu sou mãe do Guilherme e do Gustavo, de 9 e 6 anos. Eu sempre quis que os meninos soubessem, aprendessem inglês. Então, eu sempre comprei cursos online para eles aprenderem, né, o inglês. Eles têm inglês na escola, só que toda vez que era o momento de estudar o inglês, era um momento desconfortável, porque os meninos, principalmente o mais novo, ele chorava, ele realmente não gostava. E assim, eu comprava os cursos e eles faziam o curso todo e depois eu não via eles se desenvolverem, eu não via eles falando inglês. Eu perguntava e eles não lembravam, né? Então eu não conseguia ver atingir o objetivo, que era eles falarem inglês. E até que um dia eu vi, né, eu conheci o trabalho da Carol e comecei a acompanhar ela no TikTok, acompanhar no Instagram e fiz a semana Little Bilingue. E só na semana Little Bilingue ela já abriu muito a minha mente. Eu entendi que eu não devia forçá-los a estudar. Apesar de muitas vezes, como menorzinho, eu me sentar ao lado dele para ele estudar, eu acabava perdendo a paciência, né, forçando, que eu achava que... Né, eu não entendia que isso não estava fazendo bem para ele, eu achava que eu tinha que ser que eu tinha que cobrar isso dele, cobrar ele estudar, e independente dele estar gostando ou não. E aí, só na semana Little Bilingue, eu já percebi que ao invés de estar aproximando os meninos da língua inglesa, na verdade eu estava afastando eles. Eles estavam criando uma resistência a aprender o inglês. Eu adquiri o curso e o curso simplesmente tem transformado a vida da gente. A Carol, ela te ensina a colocar o inglês no dia a dia com a criança. Então, ele nem percebe que ele está aprendendo. Eu não sento igual eu fazia antes, não sento assim, agora é o momento do inglês, vamos estudar inglês. Não, a gente vai, no dia a dia, vai introduzindo o inglês. E assim, como eu disse antes, eu pagava os cursos, eles concluíam o curso e não tinha retorno, não tinha aprendizado. Com o curso da Carol, com poucas semanas, poucos meses, eu já comecei a ver o resultado. Os meninos falando inglês. Então, acabou aquela resistência. Por quê? Porque não existe mais momentos chatos, ruins, cansativos para aprender o inglês. Né? Fora isso, de você introduzir no dia a dia, que é uma coisa que ela fala assim, as crianças elas aprendem a falar no dia a dia. Você não senta com a criança, isso ficou muito na minha cabeça quando ela falou, você não senta com a criança e explica para ela, isso daqui é uma cadeira. Não, no dia a dia você vai falando, senta na cadeira, pega o brinquedo, e ele vai assimilando. Com o inglês é a mesma coisa. E além de ela te ensinar a introduzir isso no dia a dia, ela ensina também muitas brincadeiras.
E olha, isso transformou a nossa vida, porque eu percebi o quanto eu brincava menos com eles, e ao ela propor essas brincadeiras, houve essa aproximação maior, sabe, com eles. Então, assim, eu ganhei não só no conhecimento, eu aprendo, eles aprendem, mas também nessa interação maior com eles. Então, assim, é um curso que vale muito a pena. A minha vida e a vida deles antes do Little Bilingue era inglês é chato para eles. Inglês, a minha mãe quer que eu aprenda isso, mas eu não entendo, eu não consigo, né? Eram didáticas que eles não entendiam e a culpa não era deles. E depois do Little Bilingue, não. O inglês é legal, o inglês é acessível e o inglês não cansa. Né? O inglês pode ser engraçado, divertido. Então, assim, eu recomendo demais. É um investimento para a vida toda. Muito a pena. E outra coisa, como eu disse, eu já fiz outros cursos, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, mas eu nunca achei um curso igual ao da Carol. É um curso online, mas é como se fosse presencial, porque ela está o tempo todo acessível. Todas as dúvidas a Carol tira. E assim, ela escreve, né? Se você quer uma frase, se você quer alguma coisa, ela escreve e ela fala. Então, assim, você aprende vocabulário, você aprende a pronúncia, você aprende brincadeira. É tanta coisa, é um curso que para quem é fluente, se você está ouvindo isso, se você é fluente, faça, porque tem conteúdo lá para você. E se você não sabe nada, faz também, porque tem conteúdo lá para você. No meu caso, era esse o meu medo. Eu não sabia e tinha medo de ensinar errado. Então, eu deixava que outras pessoas com cursos que nem eram bons fizessem isso por mim. E a Carol me mostrou que não, que eu posso ensinar para eles e eles estão aprendendo. E outra coisa, na semana Little Bilingue, eu fiquei assim um pouco em dúvida, porque um meu tem 9 e o mais novo tem 6. Eu pensei, acho que eu já perdi a oportunidade de introduzir o bilinguismo na vida deles, quando na verdade não. Eu percebi, mesmo eles já sendo alfabetizados em português, e mesmo eles já sendo maiorzinhos, eu consegui também torná-los, né? Tô nesse caminho de torná-los bilíngues também. Viu só? Quando você entende que não é só sobre a língua, mas muito mais sobre a estratégia, a mágica acontece. Bom, vamos recapitular os pontos mais importantes do primeiro e segundo vídeo antes de falar sobre o terceiro desafio e as armadilhas que você pode cair se não me escutar. Então, presta bastante atenção agora. Lembra que eu falei que enquanto eu tô aqui te mostrando algo que talvez nunca ninguém tenha te mostrado antes, tem um monte de gente bem incomodada? O que para mim tudo bem, eu não ligo porque eu vou continuar falando. A questão é que eu não estaria disposta a enfrentar esse tipo de coisa se realmente não tivesse certeza do que eu estou falando. E melhor ainda, se não tivesse a solução para o seu problema. Se eu não acompanhasse de perto as pessoas saindo do zero e ensinando inglês aos seus filhos naturalmente, se não tivesse visto pais e mães que não saíam nunca do intermediário por medo de falar falando inglês, se não tivesse ouvido da boca dos próprios alunos que tinham inglês avançado, que não imaginavam que ainda tinham tanto para aprender e me agradecerem por isso. No Little Bilingue Lab, o meu curso de acompanhamento em grupo, temos conteúdo com interações dentro e fora de casa, brincadeiras temáticas, chat em grupo, conceitos e estratégias do bilinguismo, além de todo o suporte possível para você conseguir realizar a criação bilíngue com o seu filho. Mas tá, eu vou falar dele mais para frente. Nesse momento, o que eu quero mesmo é focar nas principais dúvidas e problemas de vocês até agora. Número 1. Não tenho didática para ensinar. Consigo mesmo assim? Quando falamos sobre a criação bilíngue, estamos falando sobre criar um filho em 2 idiomas. Você não se tornará professor do seu filho, mas sim aprenderá as estratégias de estímulo de fala e como elas funcionam na prática para que o aprendizado da criança aconteça de forma natural. Número 2. Criação bilíngue é melhor que curso de inglês ou escola bilíngue para criança? Tá. O ambiente de casa é muito mais familiar e seguro para a criança. Além do que, a criança está com quem mais ama. Mas tem mais. Pesquisas mostram que para que a criança tenha melhores resultados em uma outra língua a longo prazo, é essencial que a língua também seja falada em casa, mesmo que ela estude em uma escola bilíngue ou faça curso de inglês, por exemplo. Mas vamos fazer uma continha que você não fez?
Em um curso tradicional, a média da mensalidade para crianças é de R$ 200. Algumas cobram taxa de matrícula, mas vamos ignorar essa taxa e pensar somente no material por semestre, que fica na faixa de R$ 350. Estamos falando de 2 aulas na semana, certo? Ou seja, exposição à língua por 2 horas em período super espaçado. Nessa conta, o semestre vai sair por volta de R$ 1.550, isso por criança. E um semestre não é suficiente. Se você colocar o seu filho quando criança, o mínimo que ele vai ficar é 8 anos. Se a gente não calcular o aumento e multiplicarmos esse valor semestral por 8 anos, a gente está falando de um investimento de R$ 24.800. É claro que a intenção das escolas é te fazer ficar lá. Fora que, se você não é a pessoa que fez anos de cursinho e saiu de lá com o básico e super travada, pelo menos conhece alguém que te relata isso. Tá, escola bilíngue. Vou fazer uma conta baseada em quando eu fui ver para a Sophie, quando ela estava com 2 aninhos. Em uma dessas escolas aí que todo mundo conhece. A mensalidade saía R$ 2.672,44. Lembrando que quanto mais velha a criança é, mais cara a mensalidade. E material? Claro que temos o material e o valor dele no primeiro semestre era R$ 2.189. Estamos falando de uma criança de 2 anos que ficaria nessa escola por apenas 4 horas por dia, o tempo que eu levava para lavar a minha louça na época. Já pegou a calculadora aí? Já viu o resultado? Pois é, R$ 18.223,64 por semestre. Fora que você precisa ter um cuidado enorme na hora de fazer essa escolha. Tá cheia de escola que tem inglês 2 vezes na semana que se dizem bilíngues. E pode. Infelizmente, a legislação aqui no Brasil ainda é muito aberta, mas isso é papo para outro vídeo. Ah, tá, Carol, então eu vou esperar meu filho crescer e eu vou mandar ele para o intercâmbio. Destinos não tão populares assim, sai por volta de R$ 6.329. Barato, né? Só que eu tô falando de 2 semanas. E não, as passagens aéreas e refeição não estão inclusas nessa conta. Agora me responde, quem aprende inglês em 2 semanas? A criação bilíngue, além de garantir vantagem no desenvolvimento cognitivo e socioemocional, vantagens educacionais e melhor performance em testes, vantagens culturais na criação de um cidadão do mundo e vantagens profissionais no futuro, com ganhos de até 20% a mais no salário, te garante uma bela de uma economia no investimento, utilizando absolutamente tudo que você já tem e fazendo tudo que você já faz, mas em inglês. Número 3. Existe uma idade ideal para começar? Não. Existe um momento ideal. E o momento ideal é quando você decide que quer criar um filho bilíngue. Não tem idade mínima e nem máxima, o que significa que nunca é cedo demais e nem tarde demais. Qualquer um pode ser bilíngue em qualquer idade, desde que você tenha o método certo para isso. Na prática, falar inglês com um bebê é diferente de começar a introduzir o idioma com uma criança de 4 anos. Assim como começar com uma criança de 4 anos é diferente do que começar com uma de 7 anos. E começar com uma de 7 anos é diferente do que começar com uma de 10. Entende? Cada idade tem suas estratégias, seus métodos e sua maneira de estimular. Com as técnicas certas e voltadas para você que damos no curso, por exemplo, todos chegam no mesmo lugar, independentemente da idade da criança. Número 4. Eu não pareço ter tempo para fazer isso. Como faço para o meu filho se tornar bilíngue? Você não precisa ter uma rotina com muito tempo livre para que a criação bilíngue funcione. Mesmo com uma vida corrida, você consegue estimular o inglês do seu pequeno enquanto faz suas atividades diárias ou nos momentos que você brinca com ela. A ideia é que cada momento seja uma oportunidade de interagir em inglês com seu filho e focando em tempo de qualidade com ele. Agora, quer falar sobre perda de tempo? Usar o Google para procurar por vocabulário específico para usar com crianças ou como ensinar inglês de verdade em casa é sim perda de tempo, principalmente se você não souber filtrar o que lê. Afinal, mesmo quando a gente encontra uma coisa ou outra, não adianta saber um monte de coisas legais e não conseguir implementar nada. Lembra da Érica, aluna lá do Little Bilingual Lab? Ela entendeu o processo, entendeu como otimizar o tempo dela e incluiu o inglês mesmo com a correria do dia a dia dela. Olha isso aqui. E outra coisa que eu via o Arthur fazer. Era o Arthur brincar em inglês, assim, eu falava, ai, gente, será que um dia eu vou ver? E eu já
vejo, eu falo assim, nossa, então tá funcionando, é assim, tá dando certo. O que eu acho legal também, assim, do curso, da plataforma, é que a gente vê assim, a gente aprende as fases, isso tira a ansiedade da gente. Então, se ele só tá ouvindo, ele não tá falando, peraí, não tá dando certo. Não, é uma fase. Então, se ele tá misturando, a gente vai lá e a gente vê que é uma fase. Peraí, eu não consigo fazer inglês o tempo inteiro. Tá tudo bem, é o meu método, eu misturo. Então, isso vai dando leveza para a gente ir fazendo, sem se colocar uma pressão de que existe uma receita de bolo que você tem que seguir, tem que ser daquele jeito, porque cada família é de um jeito. Cada, cada família ela interage de um jeito, ela tem um tempo, a criança responde diferente, então isso dá leveza, né, para a gente ir seguindo. Ou seja, se fosse apenas 10 minutos que ela tinha, era 10 minutos que ela falava. É sobre fazer o seu melhor hoje. É sobre aprender e aplicar. Assim como a Érica, que escutava as minhas aulas no caminho do trabalho, por exemplo, e criava oportunidades para utilizar aquilo que tinha escutado. Mão na massa total. Um pouco todos os dias é melhor do que nada no início. De qualquer forma, no Little Bilingue Lab, a gente tem conteúdo para fazer com que tudo aconteça de forma super leve para vocês e para que aquele pouquinho inicial se torne um montão em pouco tempo, com constância, consistência e flexibilidade. Não existe fórmula única da criação bilíngue, não é preto no branco. Aqui a gente olha para a individualidade e realidade de cada família para que você comece com o que tem hoje, te dando todo o suporte do mundo para que você tenha segurança no que está fazendo. Número 5. E a pergunta que eu mais recebo: TV e celular com desenhos em inglês são suficientes? Segura essa pergunta porque eu vou te mostrar algumas coisas antes e esse conteúdo vai mudar a forma que você enxerga o seu celular. Bora! Por que é importante incluir o lúdico na hora de inserir um segundo idioma na vida da criança? Você já viu que o brincar ajuda as crianças a aprender e crescer. Quando brincamos em outra língua, incentivamos as crianças a fazerem conexões com o mundo mais amplo através de seu próprio meio de conhecimento. É sobre guiar o aprendizado dentro daquilo que você está querendo ensinar, mas o fazer de maneira lúdica e solta, com foco particular nos objetivos que tem em mente. Quando adotamos uma abordagem lúdica para combinar diferentes conceitos, criamos uma experiência educacional mais eficaz. As crianças aprendem habilidades de pensamento crítico, desenvolvem suas habilidades linguísticas, expandem sua gama de conhecimentos e aumentam sua consciência socioemocional. Tudo em uma outra língua e sem nem perceberem o quanto estão aprendendo. Então vamos para fora de casa para brincar agora? Compartilhando a minha tela em 3, 2, 1. Ah, que emoção chegar no desafio 3. Então vamos lá. Outside the house. Outside play ideas. Eu coloquei 5 brincadeiras para vocês fazerem e eu quero ver todo mundo fazendo. Colors of Nature. Então, as cores da natureza. Vocês vão fazer uma caminhada em seu quintal ou jardim e incentivar as crianças a encontrar e combinar cores com esta caça ao tesouro das cores da natureza. É uma ótima maneira de praticar o reconhecimento de cores enquanto desfruta de um pouco de ar fresco. A maneira de fazer essa atividade é super simples. A ideia é deixar os seus filhos correrem para encontrar coisas da natureza, como folhas, pedras, grama e outros pedaços, e em seguida combiná-los com cada cor no PDF. É muito intuitivo e as crianças poderão aprender novas palavras, melhorar as suas habilidades de pensamento crítico, bem como sua capacidade de vincular objetos com palavras. Mas, acima de tudo, eles vão se divertir enquanto aprendem. Aqui estão algumas ideias de coisas que eles podem coletar enquanto fazem esse scavenger hunt. Scavenger hunt é uma espécie de caça ao tesouro, tá? Então a gente tem rocks, leaves. Só presta atenção que o plural é leaves, singular leaf, com F, tá? Flowers, soil, twigs, and grass. Useful sentences. Let's go for a walk. Let's go for a walk. We need to look for something blue. We need to look for something blue. What's this? What's that? Então, se eu tô com alguma coisa no singular aqui na minha mão, what's this? Apontei, alguma coisa tá longe, what's that? Ok? What's this? Perto.
What's that? Longe. It's a flower. It's a flower. What color is it? What color is it? What color is it? Oh, what color is this flower? What color is this flower? Aí a criança pegou, achou a florzinha. Você pode perguntar, where does it go? Where does it go? Se for singular. Se for plural, where do they go? Where do they go? Então, eles vão estar com o PDF que você imprimiu. Tá aqui para baixo, tá? Tá aqui embaixo, já vou mostrar para vocês. E a criança achou uma florzinha pink, tá? Você vai falar, what color is the flower? Yeah? Where does it go? Where does it go? E aí vai mostrar para a criança onde vai. Quando você faz o primeiro e você começa a repetir as mesmas frases, as mesmas perguntas, é intuitivo para a criança. Ela já vai saber o que você está falando, tá? Where should we put it? Where should we put it? Where should we put it? Blue with blue, pink with pink, red with red. E aí coloca na determinada cor ali. Vocês vão fazer o matching, né? Very good, very good. Aí elogia a criança. Essa aqui é o nosso Colors of Nature Scavenger Hunt, tá? Eu fiz várias versões, ó, com 3 cores, 4 cores, e assim vai, tá? E aí depende do nível ali da criança, da idade da criança, vocês podem escolher como fazer, beleza? So, this is the first one. Let's go to the second one. Hopscotch. Hopscotch é a nossa amarelinha. Então, vocês vão brincar de amarelinha, tá? Só que aí tem algumas coisas que vocês podem fazer enquanto brincam de amarelinha, que ó, vamos lá. Faça um desenho de amarelinha no chão. O giz é o melhor meio de desenho em asfalto, pedras, pátio, concreto, enfim. Os quadrados devem ser grandes o suficiente para caber um pé e para garantir que uma pedra jogada no quadrado não salte com muita facilidade. É comum designar uma seção como a área de descanso ou parada, o famoso céu, né? Que a gente tem, que em inglês é heaven. Lá fora, difícil você vai ver céu e inferno, que nem a gente tem aqui no Brasil, né? Então, muitas crianças brincam com o céu e o inferno, que é o ponto de parada ali, mas em inglês é mais comum a gente ver somente o heaven, tá? Ai, Carol, mas céu não é sky? Yes, mas aqui a gente está falando do céu paraíso, né? E aí eles acabam usando essa palavra, heaven, tá? Aí vocês vão focar nos números. Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês áudio também, mas só para a gente, né, dar sequência na aula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que mais que vocês vão focar? Foque na forma. Então, assim, quando eu falo foque no número, é que quando você estiver desenhando o número, você fala 1, 2, 3, fala em voz alta enquanto você faz o número, tá? As formas, como que você vai focar nas formas? Você vai desenhar um quadrado e você vai falar square, another square, 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 square. Vou fazer um retângulo. Rectangle, rectangle, rectangle. E vai falando para a criança ouvir você falando, ver você desenhando e ver a forma completa, tá? Cloud, cloud. Então, a gente vai fazer a nuvenzinha lá no final e escrever heaven, tá? Então, eu foco ali, ó, estou fazendo uma cloud. Vocês vão focar na quantidade. Então, assim, 1 square, 2 squares. Aí eu estou desenhando. 1 square, 2 squares, 1 square, 2 squares. Mesma coisa quando a criança estiver pulando. 1 foot, 2 feet. 1 foot, 2 feet. Beleza? Focar nos comandos, ó. Tem alguns comandos comuns ali na hora de brincar de hopscotch, né? Throw, som do TH, ó, com R depois. Throw the stone without touching the border or bouncing out. Precisa falar tudo isso? Não, mas eu não sei qual é o teu nível de inglês, né? Você que está me assistindo, eu não sei o seu nível de inglês. Pode ser 0, pode ser básico, pode ser intermediário, pode ser avançado. Então, eu preciso olhar para todo mundo, tá? Então, throw the stone. Posso terminar só assim, ó. Throw the stone, throw the stone. Oh, throw the stone without touching the border. Oh, throw the stone without touching the border or bouncing out. Entendeu? Depois, the stone needs to land on square 1. The stone needs to land on square 2.
The stone needs to land on square 3. The stone needs to land on square. You lost your turn. You lost your turn. Ah, não, filho, você perdeu sua vez. You lost your turn. Come on, give it to mommy now. You lost your turn. Você perdeu a vez, ó. A pedrinha saiu, filho. You lost your turn. Tá? Então, eu posso dar a luz ali para a criança. Pass the stone. Pass the stone. Pass the stone. Passa a pedra. Hop through the squares. Hop through the squares. Então, você vai passar pelos quadrados. Hop through the squares. Skip the one you have your marker on. Skip the one you have your marker on. Por que eu coloquei marker, um marcador? Porque não precisa ser necessariamente uma pedra, né? Pode ser qualquer coisa que a criança joga ali. Então, no geral, marker, tá? Você pode usar stone aqui, ó. Skip the one you have your stone on, tá? Each square gets one foot. Each square gets one foot. Don't step on the line. Don't step on the line. Carol, eu preciso falar tudo isso? Meu Deus, não vou conseguir. Não. Vocês vão de acordo com o nível de vocês, tá? Eu passo vocabulário pra caramba em todas as minhas aulas, mas eu preciso que vocês olhem para o nível de vocês, o quanto vocês conseguem agora, tá? Porque se eu for brincar de amarelinha, hoje, por exemplo, na semana que vem, eu posso estar usando 2 frases, ao invés de só uma, igual na primeira semana. Na terceira semana, eu posso estar usando 3. Na quarta, 4. E assim vai. Então, respeitem o nível de vocês, tá? Don't step on the line. Don't step out of the square. Fecha o olho, ó. Só fecha o olhinho. Presta atenção no som. Don't step out of the square. Don't step out of the square. Out of. Don't step out of the square. Don't step out of the square. Okay? Pick up the marker on your way back. Pick up the marker on your way back. Turn around. Turn around. Lean down. Lean down. Sabe quando a gente vai abaixar? Assim, tipo, dar uma inclinadinha para pegar a pedra? Lean down. Esse é um comando. Pick the marker, the stone, it up. Então, eu posso falar tanto pick the marker up, pick the stone up, pick it up. O que é esse it? Eu estou me referindo a qualquer coisa que esteja ali, qualquer objeto no singular que a criança tenha jogado. É no geral. Ah, pega a pedrinha, pega ela. Pega o, sei lá, a folhinha. Pega ela. Esse it é isso, tá? Me referindo ao objeto no singular. Skip over this square. Skip over this square. Então, pule sobre esse quadrado, né? Então, você vai pular aquele ali. Pass the marker on to mommy. Pass the marker on to daddy. Pass the marker on to sis. Pass the marker on to bro. Ou só, pass it on, pass it on. Passe adiante. Que mais? A gente tem o I Spy, que é uma brincadeirinha que vocês podem fazer em qualquer lugar. Inclusive, amo fazer no carro, tá? Então, I Spy é um jogo simples que você e seu filho pode jogar em qualquer lugar. Uma brincadeira de revezamento, por isso ajuda a desenvolver as habilidades sociais do seu filho. Quando seu filho espera a sua vez, ele está aprendendo a brincar e cooperar com os outros. Também é ótimo para construir vocabulário e a compreensão da linguagem do seu filho. Isso porque seu filho tem que pensar nos nomes dos objetos ou nas letras com que eles começam, se puderem. Então, eu posso fazer assim, ó. I spy with my little eye something blue. Trabalhando as cores, ó. I spy with my little eye something blue. I spy with my little eye something that's red. I spy with my little eye something that's red. Vocês vão pegar essa estrutura e vai só substituir. Cor, forma, estrutura aqui é a mesma, tá? I spy with my little eye something that looks like a triangle. I spy with my little eye something that looks like a triangle. Okay? I spy with my little eye something that is the shape of a. Aí vocês podem falar circle, triangle, square. Vocês vão falar o shape ali, ó. I spy with my little eye something that is the shape of a. I spy with my little eye something beginning with F. Isso aqui, gente, se vocês estão no começo, não façam, tá?
Quando a gente ensina letrinhas lá no Little Bilingue Lab, a gente ensina a fonética dele, os sonzinhos das letras, tá? Então, isso aqui eu coloquei aqui para vocês, que é uma possibilidade de fazer o jogo, mas se você não tem, se você ainda não conhece os sonzinhos das letras, não tá nesse nível de ensinar os sons, não façam isso, tá? Não, a gente não ensina o nome da letra, a gente ensina o sonzinho delas no curso, tá? Inclusive tem uma parte todinha de alfabetização lá, tá? Do 0 até seu filho realmente será alfabetizado em inglês. I spy with my little eye a great car. I spy with my little eye a great car. Aqui eu tô falando o nome do objeto, tô dando um adjetivo para ele. Então é legal. Então, às vezes, vocês estão no carro, vocês podem ir trabalhando cores, vocês podem ir trabalhando o nome de objeto, tá? Tô trabalhando, sei lá, eu tô trabalhando no meio de transporte. Aí eu começo, I spy with my little eye a bus. I spy with my little eye a car. I spy with my little eye a truck. E aí ver se a criança consegue identificar. Então, a gente consegue fazer essa brincadeira com qualquer tipo de vocabulário, tá? I spy with my little eye a pink flower. I spy with my little eye a red flower. E ver se a criança consegue fazer essa ligação. Se ela consegue ir lá identificar o que é uma red flower, uma pink flower, tá? Aqui tem as colors, ó, que eu vou colocar o áudio para vocês, para não ficar muito longo. Coloquei aqui uns flashcards, tipo memory game, para vocês fazerem com a criança, para brincar e trabalhar as cores também. Eu vou colocar o áudio dos shapes também para vocês, deixar aqui, tá? E esse aqui é o PDF que vocês vão poder brincar com as crianças aí, trabalhando os shapes, tá? Next one, bubble. Gente, bubbles é um clássico, né? Fazer bolinha de sabão. E aqui eu coloquei alguns sons para vocês brincarem com as crianças, para vocês cantarem enquanto vocês sopram as bolinhas de sabão para elas. A primeira é bubbles, bubbles, everywhere. Bubbles, bubbles, in the air. Bubbles, bubbles, floating down. Bubbles, bubbles, hit the ground. Pop. Aí vocês vão finalizar com pop, que é o estourar a bolha ou fazer o barulhinho ali de explosão, tá? So, bubbles, bubbles everywhere. Bubbles, bubbles, in the air. Bubbles, bubbles, floating down. Bubbles, bubbles, hit the ground. And pop. A segunda. 1 little, 2 little, 3 little bubbles. 4 little, 5 little, 6 little bubbles. 7 little, 8 little, 9 little bubbles. 10 little bubbles go pop, pop, pop. Pop those bubbles, pop those bubbles, pop those bubbles, pop those, pop those bubbles. 10 little bubbles go pop, pop, pop. Então, bem facinho, tá? 1 little, 2 little, 3 little bubbles, até chegar ali nos 10, né? 10 little bubbles go pop, pop, pop. Pop those, pop those, pop those bubbles. E de novo, até chegar no 10 little bubbles go pop, pop, pop. A última é can you blow a big bubble, a big bubble, a big bubble? Can you blow a big bubble with your bubble wand? Can you blow a big bubble, a big bubble, a big bubble? Can you blow a big bubble with your bubble wand? Can you blow a big bubble, a big bubble, a big bubble? Can you blow a big bubble with your bubble wand? And then we have at the playground. O playground é um dos melhores lugares para aprendizagem ocorrer. E não é usando um novo conjunto de flashcards sofisticados ou usando aquele novo aplicativo educacional caro que é garantido para ensinar inglês. É na brincadeira livre multissensorial que a mágica acontece. Aqui estão algumas das nossas estratégias favoritas de construção de linguagem para usar no playground. Number 1, poder de escolha. Aqui você vai literalmente dar o poder de escolha para o seu filho, enfatizando e ensinando ali vocabulário. Por exemplo, do you want to slide or swing? Do you want to slide or swing? E aí você vai mostrar para a criança o que é o slide, aponta para ela, aponta o que é o balanço, aponta o que é o escorregador. Do you want to slide or swing? Você quer em qual, filho? Slide or swing, tá?
Do you want to go on the merry-go-round or the monkey bar? Apontou. Do you want to go on the merry-go-round or the monkey bar? E aí você guia a criança, você mostra para ela o que você está fazendo. Apresente o vocabulário no nível de linguagem da criança. Por exemplo, se a criança ainda não estiver usando palavras para fazer um pedido, você pode modelar a opção swing or slide. Swing or slide. Até para o seu nível de inglês. Se ele não for muito avançado, ao invés de falar a frase toda, a pergunta toda, eu encurto isso. Swing or slide. Swing or slide. Para poder promover linguagem de uma única palavra. Se a criança usa frases de 2 palavras, você pode modelar slide down, go faster, slow down, go higher, tá? Again, slide down, go faster, slow down, go higher ou qualquer coisa do tipo, tá? Número 2, ensine vocabulário ou verbos de ação. A gente tem swing, play, slide, climb. Eu não pronuncio o B. Climb, climb. Termino com a minha boca fechada. Não existe B aí, tá? Climb, jump, spin, spin, boca aberta, terminou com N. Spin, run, boca aberta. Run, hop, hop, ride, ride, walk, walk, sit, sit, go, go, yell, yell, hang, hang, stop, stop. Número 3, aprenda novas palavras. Aqui a gente vai focar em alguns conceitos. Colors. What color slide should we go down? What color slide should we go down? Do you want to slide down the blue slide or the red one? Do you want to slide down the blue slide or the red one? Tô dando foco na cor. Altura. Do you want to go higher? Do you want to go higher? Do you want to go lower? Do you want to go lower? Textura. Do you want to go on the bumpy slide or the smooth one? Do you want to go on the bumpy? Bumpy seria tipo irregular, sabe? Aqueles que não, meio áspero. Tipo, isso pode ser o bumpy, meio irregularzinho, sabe? Or the smooth, o que é lisinho, tá? So do you want to go on the bumpy slide or the smooth one? Tamanho ou modelo. Do you want to go on the long slide or the short one? Do you want to go on the long slide or the short one? Geralmente, no playground, vai ter mais de uma opção de slide, de escorregador. Então, nessa hora, você aponta, você mostra o que é o long slide, short slide, tá? Do you want to go on the big slide or the small slide? Tá? Isso é para tudo que vocês podem usar. Do you want to go on the straight slide or the curvy one? Do you want to go on the straight slide or the curvy one? Velocidade. Do you want to go fast? Do you want to go fast? Do you want to go slow? Do you want to go slow? Do you want to go faster? Faster. Então, ali eu perguntei rápido, aqui eu tô perguntando mais rápido. Do you want to go fast? Do you want to go faster? Do you want to go slow? Do you want to go slower? Slower. Direção. Go across the bridge. Aí você vai guiando, você vai mostrando para a criança o que está pedindo. Go across the bridge. Go across the monkey bar. Go under the bridge. Go under the bridge. Go up, down the ladder. Go up, down the ladder. Let's go up, down on the seesaw. Let's go up and down on the seesaw. Up, down. Aí a criança está na gangorra. Quando ela estiver lá em cima, você fala up. Quando ela estiver embaixo, você fala down. E assim vai. A gente vai modelando up and down. Climb up, climb down. Climb up, climb down. Sem pronunciar o B. 4. O que você vê? Aqui a gente consegue trabalhar outros tipos de vocabulário também, né? What do you see? What do you see? I see a bird up in the sky. I see a bird up in the sky. I see kids swinging. I see kids swinging.
She's going down the slide. Estou narrando para a criança o que está acontecendo. Ó. She's going down the slide. He's yelling. He's yelling. And number 5, ready, set, go. Então, outra coisa que a gente pode usar aqui de novo, eu já ensinei para vocês ready, steady, go. Ready, set, go, mesma coisa, tá? Então, esse tipo de frase de efeito faz a criança falar. Porque se você fala muito ready, set, go, vai ter uma hora que você começa a falar ready, set, e a criança vai gritar go. Aí vai ter uma hora que você vai falar ready, a criança já vai continuar set, go. Isso aqui também é você estimulando a fala da criança. Ai, como eu amo isso daqui! Quando eu comecei a compartilhar vídeos da minha interação com a Sophie, eu recebi milhares de perguntas de pessoas interessadas no assunto e eu percebi o quanto o bilinguismo ainda não era comum no Brasil. Esses eventos gratuitos e o curso aconteceram de maneira muito natural para mim, por necessidade de vocês mesmo. Somos mais de 300 mil pessoas no TikTok e quase 30 mil no Instagram, acompanhando e me relatando o quanto mudaram a visão deles sobre o aprendizado do inglês. E quem decide avançar comigo percebe que deveria ter começado antes. E não sou nem eu que falo isso, são os próprios membros. Algumas pessoas adiam a entrada por questões financeiras e outras por prioridades da vida mesmo. Mas todas as pessoas que postergam a entrada são unânimes em dizer que deveriam ter entrado antes no curso. E só dá para entender isso depois que entra. Bastam apenas algumas semanas para você começar a ver resultados na vida da sua família. Em um mês, você já terá tido acesso aos conceitos do bilinguismo, conhecerá todas as técnicas e estratégias para estimular uma segunda língua, terá vocabulário aplicável para qualquer momento do seu dia e ainda terá tido 4 encontros ao vivo para praticar o seu inglês, além de todo o acompanhamento e desenvolvimento do bilinguismo do seu filho. E imagina depois de 2 anos de acompanhamento. A nossa metodologia te ensina e te guia no processo do bilinguismo, o que te dá liberdade de decidir qual a melhor estratégia para você e para sua família terem o melhor resultado. O conteúdo é prático, feito para que vocês vivam o inglês desde o dia 1. Independentemente da idade da criança e do nível de inglês que você tem hoje, cada aula do Little Bilingue Lab foi desenhada para que você tenha aplicação prática imediata. Usamos a teoria apenas o suficiente para lhe dar embasamento do que irá implementar. O nosso foco é transformar a sua relação com o inglês para que você definitivamente mude o futuro do seu filho, utilizando 2 idiomas dentro e fora de casa de forma totalmente natural. Não importa o lugar, todo momento é uma oportunidade para você inserir o inglês. Eu não quero mais que você fique nas palavras soltas. Sabe aquela coisa do meu filho sabe cores, números, formas em inglês? Pois é. Eu quero mais para vocês, porque vocês são capazes de mais, de muito mais. E tudo isso sem que você precise jogar dinheiro fora, investindo em algo que não dá, nem de longe, o mesmo resultado que a criação bilíngue proporciona. Imagina você na sala, chamando seu filho em inglês, ele vindo até você por ter entendido tudo. Imagina você numa reunião de família ou restaurante, observando o quão admiradas as pessoas estão pelo simples fato de ver o seu pequeno interagindo com você em inglês. Ai, mas e as críticas, Carol? Vindo de quem? De pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre o assunto ou de quem se frustra por ver você fazendo algo que ela nunca tinha pensado em fazer? Em ambos os casos, a gente ignora e segue estimulando. Imagina você orgulhosa, não só porque seu filho sabe as cores e os números em inglês, mas porque ele realmente fala. Os amigos babam, se prepara. E por fim, visualize seu filho hoje, já adulto, agradecendo você por ter recebido uma oportunidade incrível de negócios, por falar inglês, porque ganhou um presente seu, porque você inseriu o inglês na vida dele desde criança, de uma forma divertida, natural, mesmo com toda a lista de tarefas infinitas de quem tem criança em casa. Esse comprometimento, esse esforço da sua parte pode ser a decisão chave para alguma mudança na vida dele no futuro. Se você quiser avançar, eu preciso te adiantar que as inscrições para o Little Bilingue Lab abrem na segunda-feira. E os primeiros inscritos sempre garantem bônus com a gente. Mas se você ainda acha que não é para você aprender inglês comigo para repassar ao seu filho de maneira divertida, lúdica e natural, ou seja, sem forçá-lo a nada, sem que o inglês seja uma matéria para ele estudar, mesmo depois do conteúdo desse desafio, eu ainda assim agradeço por estar comigo hoje.
As aulas possuem duração variada, podendo ser de 5 minutos até 1 hora cada. Mas, caso você assista apenas 5 minutos do conteúdo e consiga aplicar no seu dia, já estará fazendo o principal pilar da criação bilíngue, a constância. Dessa forma, você pode assistir às aulas mais curtas em dias que não tiver muito tempo e as mais longas e elaboradas quando o seu dia não estiver tão corrido. O Little Bilingue Lab, além de mapas mentais apresentados na tela do computador, conta com materiais complementares em todas as aulas, disponíveis para download. É preciso uma aldeia para se educar uma criança. Já ouviu isso? Foi pensando nisso que desenvolvemos uma comunidade. Para isso, liberamos um espaço específico para que você faça feedback, tanto sobre o desenvolvimento da língua inglesa quanto o desenvolvimento bilíngue do seu filho. Lá, famílias ajudam as outras, além de se inspirarem nas interações de outras famílias com suas crianças. No espaço How Can I Say, você pode pedir ajuda com qualquer vocabulário que precise, te dando liberdade de continuar com o seu tipo de maternar, só que em inglês. Além de ser recheado com brincadeiras em inglês, atividades temáticas de datas comemorativas, interações no chat com outras alunas e alunos, leitura de livros em inglês, músicas, materiais e atividades exclusivas para impressão e muito mais para encurtar o seu caminho até conversar tranquilamente em inglês e português com o seu filho. É importante ressaltar que o Little Bilingue Lab é um curso voltado para o adulto responsável pela criança. É necessário que haja interação social para que a criança absorva o inglês. Por isso, a ideia é que o pai, mãe ou cuidador aprenda inglês e interaja com a criança para que ela adquira o idioma naturalmente. Eu vou explicar certinho tudo sobre o Little Bilingue Lab na segunda-feira, onde você vai saber todas as informações e terá acesso a bônus exclusivo para as primeiras 30 inscrições. Agora, só puxando o gancho, lembra a questão das telas? Se eu acabei de dizer que a criança precisa de interação social para adquirir uma língua, é comprovadamente impossível se tornar bilíngue apenas com desenhos. O que acontece é que a criança começa a repetir as palavras. Você começa a ver a criança falando lion, blue, square em inglês e acha que já está ótimo. Só que o que ocorre de verdade é a simples repetição. Ou seja, a criança não é bilíngue, não consegue responder a estímulos comunicativos, não há interação. Seria muito mais fácil se aprendêssemos pela TV, né? O mundo inteiro seria poliglota. Mas não é assim que o cérebro funciona. Precisamos da conexão real com a língua, sermos consistentes, aumentarmos vocabulários e sermos estratégicos. É um processo, consegue ver? Não esqueça de gravar vocês brincando juntos em inglês e me marcar no Instagram. Eu já tô louquinha para conhecer os novos Little Bilíngues e, melhor ainda, vê-los aprendendo de forma totalmente natural. Um beijo grande e agora fique com esse vídeo e inspire-se. Bye, bye. Olha, de verdade, porque eu acho que, assim, é uma coisa muito boa que a gente pode deixar para os nossos filhos é isso. É passar isso, porque realmente a gente vive num país que a educação é muito cara. Uma escola bilíngue ela é muito inacessível para a maioria da população. E aí a gente quer que as pessoas conheçam, que as pessoas possam fazer o mesmo. Porque isso é uma oportunidade que a gente vai dar mais para os nossos filhos. É um legado que a gente vai deixar, porque não é só o inglês. Como a Lu fala muito, depois para eles aprenderem uma terceira língua, uma quarta língua, isso vai abrir portas para eles, porque assim, cada vez mais o mundo tá... O inglês não é mais, um diferencial. Ele é a régua ali normal, né? Então, se a gente pode proporcionar isso para eles, eu acho isso, assim, maravilhoso. E realmente, assim, por mais que a gente pague uma escola, eles vão falar 1 hora lá, e são várias crianças falando, é tudo muito disperso. Então, se a gente traz para dentro de casa, eles sentem isso mais natural e eles se identificam com aquilo, eles vão carregar isso para o resto da vida. Então, assim, eu sou assim defensora, eu acho que todo mundo devia conhecer, experimentar disso, ter a oportunidade de dar isso para os filhos, porque é muito bom, é muito bonito.